Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Desta vez são as atividades da semana 5 do PET número 3, primeiro ano. O tema das atividades é o relato de viagem. O relato de viagem é um gênero narrativo não ficcional em que o autor, de modo subjetivo, relata episódios significativos de uma viagem realizada. Nos relatos de viagem, ainda se descrevem os lugares e as situações vividas de maneira particular. Depois vem as atividades. Você vai ler trechos do relato de viagem de Tainá Santos, estudante de turismo da USP, publicado em um blog com conteúdo sobre turismo responsável. Então, antes de fazer as atividades, você deverá fazer a leitura deste relato de viagem. Depois da leitura, vem a primeira atividade. O relato de viagem faz parte do gênero narrativo, ou seja, é um texto que vai contar uma história, só que é uma história não ficcional, ou seja, é um fato. Tendo em vista esta afirmativa, é correto afirmar que, como no gênero conto, existe nele a presença de um conflito? Justifique sua resposta. Então, sim, né, como qualquer outro texto narrativo, possui um conflito, apesar de ser um texto não ficcional. O conflito acontece quando a narradora, autora, decide aceitar o trampo que é falado nesta parte do texto, sair na loucura, no medo e na coragem, como tinha que acontecer conseguir um trampo em Malta, um país entre a Itália e a Tunísia. É um trabalho que foi conseguido. Então, a partir de conseguir esse trabalho, né, depois de conseguir esse trabalho, começou então o conflito, que foi a conviver com línguas que não conhecia. Então, nesse momento, né, nessa convivência com as línguas não conhecidas, começa então a sua viagem de aventura, aprendizagem e descobertas. Então, aí respondemos a questão número 1. Então, questão número 2. Observe as formas verbais presentes no relato de viagem em análise. Letra A. No texto, a maior parte dos verbos está empregada na primeira pessoa do singular. Então, aqui é uma afirmativa. Levante hipóteses. Por que isso acontece? Então, voltando aqui o texto, nós vamos perceber que os verbos aqui estão, né, no tempo passado. E muitos deles estão na primeira pessoa. Eu já tinha. Me instruiu, na primeira pessoa. Saí na loucura. Conheci. Então, a característica desse gênero textual, verbos empregados na primeira pessoa, ou singular ou plural. No caso, como é ela só, o acontecimento com a própria Tainá, então, primeira pessoa do singular. Como o relato é um texto que narra acontecimentos marcantes na vida do narrador-autor, o relato é escrito em primeira pessoa, porque os fatos aconteceram com ele, com o narrador, com aquele que conta a história. Então, por isso, o texto é escrito em primeira pessoa, característica deste gênero textual. Letra B. As ações e os fatos apresentados no relato lido localizam majoritariamente em qual momento do tempo? Justifique sua resposta com base em exemplos do texto. Então, já marcamos alguns verbos aqui no texto. Então, eles foram circulados, estão na primeira pessoa e podemos observar que estão no tempo pretérito. Então, instruiu, pretérito perfeito, sair, pretérito perfeito. E outros verbos no texto também estão no pretérito perfeito. Então, o tempo que predomina neste gênero textual é o pretérito perfeito do indicativo. Letra C. Releia o fragmento a seguir. Fiquei desconfortável muitas vezes, mas não quando era chamada de irmã ou quando alguém perguntava em francês de qual país do continente africano eu era. Porque as formas verbais foram empregadas ora no pretérito perfeito, como fiquei, e ora no pretérito imperfeito, como perguntava e era.
O verbo fiquei, no pretérito perfeito, demonstra um fato iniciado e terminado. Apesar, né, de estar escrito aqui que aconteceu muitas vezes. E o verbo perguntava e o verbo era indica uma ação em que sempre se repetia. Então, perguntava vai indicar uma ação que sempre se repetia. Então, o verbo no pretérito imperfeito. Então, por isso, ele foi utilizado. Número 3. Ao ler o relato de Tainá Santos, é muito provável que tenha tido a impressão de estar conversando com ela. Por que isso acontece? Exemplifique com trechos do próprio texto. Então, aqui no texto, podemos ver que há umas perguntas aqui entre parênteses, que, onde fica e o trabalho. Então, são perguntas que, se fizermos uma leitura atenta, vamos perceber que estas perguntas a autora ela repete. Então, provavelmente ela ouviu de alguém e as está repetindo. Ou pode ser que o próprio leitor está imaginando essas perguntas. Quando ela fala trampo em Malta, que? Onde fica isso? E o trabalho, né, alguém pode estar perguntando sobre o trabalho. Então, aqui, neste trecho, parece que a autora está conversando com o leitor. Então, é a resposta da questão número 3. Essa impressão se dá através das perguntas que, onde fica e o trabalho, que são perguntas que são ouvidas pela narradora e ela repete para parecer que alguém, né, algum leitor as fez. Dessa forma, parece que ela está conversando com o leitor. E vamos para a nossa última questão, que é a questão número 4, que vai perguntar: qual é o objetivo do relato de viagem? Então, primeira opção: propor reflexões, explicar, orientar, opinar e influenciar o imaginário coletivo, sempre com base em um episódio de viagem. Não, então o relato não tem essa finalidade de opinar, de influenciar. Então, alternativa A, alternativa incorreta. Letra B, levar o leitor a sentir emoções, correto, e sentimentos expressos sobre um fato ou acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Então, alternativa correta, letra B. Proporcionar ao leitor a imersão em uma história de ficção. Não, então relato não pode ser uma história ficcional. Então, por isso não é a letra C. Apontar os acontecimentos importantes do dia a dia de uma pessoa com o objetivo de guardar lembrança ou desabafar. Então, este texto não é feito para desabafar. Por isso, não é a letra D. Narrar uma história exclusivamente pela sequência de fatos, apontando os princípios e valores do enunciador. Então, o relato não tem essa finalidade de mostrar valores. Alternativa correta, alternativa B. Eu fico por aqui. Bons estudos a todos. Até o próximo vídeo e tchau.